Era que ia acontecer. Era boa, sim. Boa noite, estamos ao vivo. É mais uma. Às vezes aborrece-me repetir isto. Mais uma emissão. É uma emissão do Admira Livre Podcast, é certo. E é uma emissão daquelas de história. E antes de entrarmos na história, vamos passar aqui o nosso genérico, se eu o encontrar. Entretanto, está para aqui perdido. Admira Livre Podcast. Boa noite, António Quaresma. Boa noite. Então, estamos aqui. Boa noite, Marco. Aproveito, olha, chegaste, disseste boa noite a tempo antes de começar isto. Eu não sempre faço interrupções para cumprimentar as pessoas que nos cumprimentam logo de imediato, para não interromper a conversa. Mas como ainda não começou, bem-vindo. Nós temos nas últimas emissões de história, caracterizámos um pouco aqui a vida de Mil Fontes e, portanto, é incontornável o assunto do mar, do rio e do mar, e a importância que tem a atividade marítima na economia e na vida das pessoas. E nessa sequência entendemos que o tema que trazemos aqui hoje será pertinente na medida em que desde a fundação de Mil Fontes até ao século XIX, um dos avanços que notámos que não foi feito na costa, portanto a costa alentejana era uma costa escura, e então qual é a importância, António Quaresma, do alumiamento desta costa então? O alumiamento da costa é uma importância que é sentida, é uma necessidade que é sentida desde tempos remotos. Todos nós conhecemos uma das maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria, do século III a.C., que balizava a entrada desse porto, o Porto de Alexandria, da cidade de Alexandria, que hoje fica no Egito. E que deu o nome aos faróis. E que deu o nome aos faróis da seguinte forma. O farol ficava numa ilha chamada Faros, numa ilha mesmo junto ao porto de Alexandria. E o facto de se chamar Faros a essa ilha deu nome ao próprio farol, e daí deu nome a todos os faróis. Portanto, nas línguas latinas, a palavra farol é proveniente do grego, faros, que era a designação dessa ilha que ficava junto ao porto de Alexandria e na qual foi construída essa grande torre, no topo da qual se acendia uma enorme fogueira para dar indicação de presença aos marinheiros. Portanto, a farolagem, a construção de faróis é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Mas aqui, de facto, na costa alentejana, no século XIX, quando se dobrou a primeira metade do século XIX, a costa era totalmente escura. E isso numa altura em que a navegação se estava a expandir, em que portos como o de Sines e mesmo até o de Mil Fontes, Barra Odmira, se estavam a expandir em termos de movimento de embarcações e de quantidade de carga transportada. A verdade é que não havia sinais luminosos na costa, o que
o que tornava a navegação muito mais perigosa, sobretudo à noite, evidentemente. Portanto, o que nós vamos encontrar na segunda metade do século XIX é exatamente isso, uma costa muito escura. Portanto, essa lacuna, boa noite, Cristina. E essa lacuna era uma lacuna identificada, inclusivamente, pelas autoridades locais, que no fundo Sim. já reivindicavam, já pediam que essa obra se realizasse, que se fizessem Sim, sim. planos de alumiamento E balizagem. da costa. Mas então, se calhar, passávamos. Nós compreendemos hoje aqui 3 pontos da costa alentejana. Portanto, que é Sines, Vila Nova de Mil Fontes e o Cabo Sardão. E se calhar começamos por Vila Nova de Mil Fontes. Ou então, antes disso, podemos ver a localização desses três pontos. Sim. Então, vamos a isso. Sabe aqui? Não. Este aqui, desculpa. Assim. Portanto, este mapa representa a parte meridional, a parte sul do país, de Portugal, e mostra 3 pontos a vermelho, que são os 3 faróis que nos propomos agora falar. Que é o farol do Cabo de Sines, que foi edificado em 1880, portanto foi o primeiro farol da costa alentejana, depois de muitos pedidos das próprias autoridades municipais e no quadro de um grande crescimento do movimento marítimo, que era um movimento que se fazia inclusive com portos estrangeiros, com portos do norte da Europa, ingleses, alemães, com portos do sul da Europa e do Mediterrâneo. No fundo, essas solicitações das autoridades locais, da Câmara de Santiago, por exemplo, refletiam as necessidades refletiam as necessidades locais e naturalmente os interesses de quem estava ligado à navegação, às pessoas que estavam ligadas ao porto e aos navios. E às mercadorias, claro. Mas antes disso, eu quero assinalar uma questão. Nós vamos tratar destes 3 portos, mas evidentemente não são só estes 3 portos que têm luzes de sinalização para a navegação. Os pequenos portos que hoje em dia existem os pequenos portos de pesca que existem na costa alentejana, por exemplo, na costa do concelho de Odmira, esses pequenos portos também têm luzes para serviço local, muito local. Um dos primeiros portos e o principal porto da costa alentejana, porto de pesca, é o Porto do Canal. Ele foi construído nos anos 30. Na imagem da esquerda nós vemos uma equipa de trabalhadores, é uma fotografia cedida para Dona Maria José Pedro, e é o pai, um desses trabalhadores é o pai dela, e portanto nós vemos o equipamento, eram carros puxados por burros. Isto era a força de trabalho da construção da obra do canal. Claro, não seriam todos, mas estes eram seguramente. No outro lado, ao lado, vemos uma fotografia da construção da muralha do canal. Portanto, são 2 fotografias dos anos 30 ainda, que mostram a construção do Porto do Canal. Podes mostrar outra fotografia? Nós temos aqui do lado esquerdo uma foto feita praticamente desde no início, ainda nos anos 30. Ainda, provavelmente nesta altura, não tinha qualquer luz, porque inicialmente é possível que nem sequer tinha sido considerada a colocação de qualquer luz. Vemos que era um porto pequeno, né? Hoje em dia ele chega até lá à falésia, e portanto não temos aqui à vista qualquer luz. Mas na fotografia da direita, chamamos a atenção ali para aquele pormenor do lado direito da fotografia, que está assinalado com uma certa vermelha. Precisamente, porque esta fotografia já é uma fotografia mais recente,
é uma fotografia dos anos 60, já notam-se ali, além dos botes, algumas barcas a motor, e vê-se que existe sobre aquela muralha, aquele troço de muralha, vê-se uma armação em ferro que ostenta um farol. Não visível, existia um outro farol, uma outra luz, que permitia, estas duas luzes permitiam marcas para o enfiamento da entrada do Portanto, porto. e para esclarecer quem nos ouve, o enfiamento era composto por duas marcas, Duas marcas, pois. portanto, que tinham que ser alinhadas do ponto de vista de quem pretendia entrar no Porto, por forma a saber a direção exata que tinha que seguir para fazer essa entrada. Ora bem, mas não é de facto estes pequenos portos que nós vamos contemplar aqui. Vamos contemplar os faróis enfim, que maiores ou menores achamos conveniente contemplar, uma vez que, além das luzes com um alcance significativo, tinham também a residência dos faroleiros, das famílias e das suas famílias. Muito bem. Vamos então, aproveito para cumprimentar o Daniel Aroeira, e que já estava-se aqui a meter comigo. Boa noite, Marta Conceição. Então vamos seguir. Ora bem, então vamos então começar por aquele que foi o primeiro farol da costa alentejana, farol e que era um farol com alguma importância. Era um farol que seguia ao farol de Cabo Especial, portanto um farol lá mais a norte, e que seguia a esse farol. Depois deste só se encontrava em toda a costa o farol de Cabo São Vicente. Bem, o farol encontra-se no Cabo. Esta é uma fotografia aérea do Google Earth. Espero que a tua pronúncia em inglês de Earth é assim um bocado bárbara, mas o farol, naturalmente, quando o farol foi construído, a cidade de Sines não tinha a dimensão que tem hoje. Por outro lado, o Porto não era nada disso que nós hoje lá vemos. Hoje em dia o Porto de Sines é um porto muito grande, à escala nacional e mesmo até à escala europeia. Enfim, não atinge as dimensões. O farol está localizado ali na direção daquela seta. Pois, exatamente. O farol, mas eu ia dizer que, de facto, o Porto de Sines sendo um porto importante, e muito importante já, enfim, não se pode comparar ainda com alguns portos do norte da Europa, mas, como por exemplo, Roterdão ou esses. Nós vemos ali, de facto, uma seta que indica o sítio onde está o farol de Cabo Sardão. Hoje ele encontra-se misturado e quase escondido no meio de todas aquelas construções e estradas e depósitos. Enfim, é aquela grande... Aqui encontramos um extrato de um postal ilustrado de 1905, portanto tem mais de 100 anos, com a imagem do primitivo farol. Era um farol que tinha primitivo farol de Sines. Convém estamos realçar, até porque as pessoas que nos têm visto têm, nas primeiras 3 emissões, eu tenho que fazer tenho que meter aqui esta cunha no meio, que foram emissões dedicadas a Mil Fontes. Hoje estamos a abranger a costa alentejana e, portanto, naturalmente, existem aqui este edifício, para que não haja confusão, é o farol de Sines. Farol de Sines, no seu aspecto primitivo. O farol que foi construído em 1880. Repare-se que é uma... Como todos os faróis, tinha sempre uma parte que era a habitação dos faroleiros, muitas vezes também das suas famílias, e uma torre, onde tinha a própria luz. Este farol tem umas características arquitetónicas interessantes. Repare-se que além das pilastras, dos cunhais, tudo em pedra, tinha no corpo central uma
uma forma clássica e tinha também uns terraços onde podiam naturalmente os faroleiros apreciar o mar e a navegação que por eles passava. Este farol acabaria por ter algumas alterações. Aqui nós já vemos o farol um pouco diferente. Temos que a parte que era coberta por terraços, aqui já tem telhados. Naturalmente as umidades começaram a fazer-se sentir e substituíram os terraços por telhados. Continuamos a ter o frontão triangular, clássico, e, claro, a torre do farol, propriamente dito. Aqui nós já vemos o aspecto mais recente do farol. O farol, as habitações e as restantes dependências do farol continuam como vimos na imagem anterior, mas a torre foi aumentada, a sua altura foi aumentada. Isto naturalmente perseguia a intenção de conseguir um maior alcance e, portanto, a torre tem agora, salvo erro, mais 7 metros do que tinha antes, salvo erro. Ora bem, portanto, em relação ao farol, hoje em dia, como se sabe, e já aqui referimos, o Porto de Sines é um grande porto. E naturalmente tem luzes por todos os lados, luzes para, enfim, que dirigem navios e não só, mas o farol de Sines continua a funcionar, continua a emitir os seus sinais, que são reconhecíveis por quem passa ao largo. Hoje, naturalmente, a navegação já tem outras formas de se posicionar, já não depende apenas dos faróis, mas enfim, no tempo do GPS, até podia parecer que os faróis já não seriam necessários para nada, mas eles existem e continuam a fazer o seu serviço. Ora bem, chegamos a Mil Fontes, não é? Chegamos a Mil Fontes e temos aqui uma imagem que é um painel de azulejos que se encontra à entrada do farol. Nós chamamos farol, tecnicamente é um farolim, mas toda a gente chama farol, claro. E há um azulejo que neste momento começa a ficar já com algumas das peças retiradas. Eu ainda fotografei isto na altura em que ele estava completo. O farolim de Mil Fontes, como disse antes, foi construído, e como já tínhamos referido antes mesmo, na última, talvez no último ou no penúltimo, no último talvez. Olha, se castiga agora também não me lembro se foi no último, se foi no penúltimo, mas já falámos nele. Já falámos nisto, exatamente. O farolim foi construído em 1889, logo com a casa do faroleiro e da família, e portanto tem lá ainda esta... Aqui vemos duas fotografias tiradas em 1940. São fotografias que são anteriores à fotografia do farol que nós mostramos na última vez, em que apareceu o Sr. Martinho da Silva, que era o faroleiro. Aqui estas duas imagens são anteriores. Suponho que aqui nesta altura o faroleiro, não tenho a certeza absoluta, mas suponho que o faroleiro aqui era o Sr. Ernesto Ferreira Pires, que tinha uma governanta chamada Luísa, a Dona Luísa, e eles mantinham uma relação muito, muito característica, que era alvo de alguma chacota por parte da população. Aliás, o senhor, o faroleiro Ernesto Ferreira Pires tinha uma máxima. Bom, ele era um homem muito habilidoso para a mecânica. Ele arranjava máquinas de costura, arranjava às senhoras que tinham em casa as máquinas variadas ou empenadas. Ele arranjava relógios e tinha uma máxima que era: relógios, mulheres e máquinas de costura é tudo uma questão de sorte. E então as pessoas gostavam de repetir estas máximas do senhor Ernesto, que por acaso era meu padrinho de batismo.
E a necessidade da construção de faróis veio no âmbito de um plano, não é? E neste caso, o Farolim de Mil Fontes. Sim, o Farolim de Mil Fontes também teve a ver com novos. Portanto, havia planos de base e depois havia aplicações desses planos através de normas, normas que saíam a propósito. Este teve como base um plano feito em 1883 portanto, pouco tempo depois o farol foi construído em 1889, como disse. Era um edifício, como ainda hoje, um edifício. Também tem aquelas características de edifício de Estado, embora muito, muito, muito simples, mas próprias aberturas, as janelas, o uso da pedra, o uso, neste caso, curiosamente, do azulejo que reveste as paredes e que servia exatamente para preservar as paredes da umidade e da própria salsugem, do próprio sal. Estes faróis de que vamos falar, e incluindo o farolim de Mil Fontes, ficavam, podíamos dizer que estavam sempre em zonas isoladas, estavam junto ao mar, mas sempre algo distantes das povoações e sem uma comunicação, uma via de comunicação, uma estrada, no caso do farolim de Mil Fontes, que não tinha uma estrada. Era o caso. Portanto, O farolim de Mil Fontes ficava longe da vila, mas muito longe. E ficava muito longe do ponto de vista da própria distância. É que nos últimos anos a vila aproximou-se do farol, de alguma forma. Portanto, cresceu para poente e, de alguma forma, aproximou-se do farol. Claro que também, nesta altura, não havia a estrada. A estrada é dos anos 70, dos anos de 1970. Portanto, vir do farol à vila era, assim, uma empresa que se fazia de semana a semana. Eu recordo muito bem do Sr. Martim da Silva, que vinha de semana a semana. Havia um medo altíssimo, que ficava mais ou menos onde é o Roxo Pretos, onde a estrada para o farol sobe. Aquilo ali era um medo muito alto. E de facto, não era fácil. Para ele se abastecer, tinha que atravessar esse medo. Exatamente. De forma que, se calhar, a via de comunicação mais melhor para ir e vir à vila seria pelo rio. Pois, mas geralmente ele vinha a pé. Mas, de facto, para transportar mercadorias pesadas, a forma seria essa. Era pelo rio, chegar até lá, desembarcar na praia, e depois tinha que subir aquele medo muito alto. Mas pelo menos era uma distância menor. E medos altos também se encontravam ao longo da... Bom, uma das coisas que... Falando no abastecimento do farol. Pois, precisamente, uma das coisas que um farol precisava era água. E estar a transportar água da vila era uma coisa praticamente impossível, não é? É claro que aquilo ali, construir poços para abastecimento de água era sempre também complicado. Mas era possível. O que é que vemos aqui nesta fotografia? O que vemos nesta fotografia são duas fotografias da mesma altura, da ruína de um antigo poço que existiu perto do mar, e que nesta altura, nesta fase, o mar já tinha erodido, já tinha levado boa parte da falésia, enfim, desta pouco alta falésia, e tinham praticamente deixado no limite da praia. Isto, nos anos 40 houve uma fase de ataque ao mar, à terra, por parte do mar, com algumas tempestades bastante fortes, e o poço que ficava a alguns metros da praia ficou praticamente na praia. Na praia. E atualmente já caiu, não é? Este poço manteve-se. Estas duas crianças que ali estão, não sei se tu conheces alguma delas. Uma delas sou eu, a mais pequena. Tenho memória ainda de brincar naquele poço, que já não era um poço, era apenas uma ruína, não tinha qualquer vestígio de água sequer. O outro é o Filipe, e portanto esse poço tinha já sido abandonado há muito tempo.
A partir do momento em que o mar chegou ali, ele ficou inviabilizado, não é? Entretanto, foi construído um outro poço lá atrás. Na fotografia da esquerda vê-se a pequena casa que tinha esse poço. Esse poço, essa casa também já foi demolida. Enquanto que Mas essa casa esteve ali, portanto, esta fotografia data, esta fotografia data de meados dos anos 80. De 82, por aí. Já de 82, Pois. início dos anos 80. Pois. Portanto, pois, tinha uns 5 anos. E está aqui aproveito para ler aqui também tinha uma horta da qual falámos numa das últimas emissões. É verdade. Aqui o Caguincha Incha Santos, que por acaso é o autor do genérico deste podcast, diz que a avó bebeu água desse poço e que a água era boa. Bom, Bom enfim, ela era consumida por o farol. Mas eu sempre ouvi dizer, eu confesso que nunca bebi água. Penso eu que nunca bebi, nem mesmo em criança. Eu em criança ia muitas vezes lá, mas penso que nunca bebi água. Mas aquela água ali não podia deixar de ser um pouco ou muito salobra. Mas a verdade é que o farol se abastecia daquela água. Não desta, evidentemente, inicialmente deste poço cujas ruínas estamos a ver. E depois do poço que estava lá mais atrás e cuja casa nós podemos daqui observar. A parte superior. E esse poço que estava lá mais atrás ainda durou até que altura? Durou até há relativamente pouco tempo. Depois, na outra fotografia, nós vemos lá atrás também parte do farol. Do farol. Portanto, são coisas que vão mudando. Ora bem, esta fotografia mostra exatamente essa distância que vai entre o farol. Isto é uma fotografia recente, claro, da fotografia aérea da terceira dimensão, que é do autor é Duarte Fernandes Pinto. Ele costuma fazer fotografia aérea, ele próprio voa, e até já me cedeu algumas fotografias. Esta, concretamente, ele tem-na online, mas pronto, e tomámos a liberdade de aqui a utilizar. Vemos que é uma grande enfim, hoje em dia a distância é curta na medida em que grande parte das pessoas que lá vão de carro, também há quem passeie, mas pronto, vê-se que é uma distância significativa e que nos anos, há umas décadas atrás, era uma distância muito mais significativa, sobretudo porque se tinham que vencer os areais e os medos, e principalmente um medo bastante alto antes de lá chegar. Muito bem. E continuamos. Entretanto, eu posso dizer-te que o farol teve telefone, logo que houve aqui ligações telefónicas em Milfontes, teve a sua ligação telefónica nos anos 40 ainda, e era o número 2. Era o telefone número 2 porque a estação dos Correios estava ao telefone número 1. É precisamente isso. Portanto, foi a primeira casa que teve telefone. E isso era importante até por uma questão de segurança, porque o faroleiro frequentemente era a primeira pessoa que dava alarme quando havia problemas na barra. Principalmente quando esses problemas ocorriam de noite, porque ele conseguia, como estava próximo, conseguia ver. Havia na altura também na zona da Barbacão ou do Passeio, como lhe chamávamos ainda no meu tempo, havia também um sino que permitia dar o alarme para o salva-vidas sair. Mas aqui neste caso, portanto, o telefone foi uma ligação que foi feita logo que foi possível. Mais tarde foi e naturalmente o combustível que este farolim utilizava era o petróleo, não é? Até que chegou à altura da energia elétrica. O combustível para a iluminação. Para a iluminação, claro. Para a iluminação e para o serviço mesmo da casa. O Sr. Martinho, por acaso, recordo-me que tinha um aerogerador que lhe permitia carregar uma bateria que ele utilizava para ouvir a telefonia. Portanto, aquilo que se chamam as energias do futuro. Em 1940. Pois, ele tinha lá um gerador, lembro-me bem desse gerador.
com que ele carregava a bateria. Muito bem. Avançamos para sul. O que é que vemos nesta imagem? Vemos aqui um pormenor do Cabo Sardão. Verificamos que é uma costa rochosa, alcantilada, portanto vemos que as falésias têm aqui cerca de 60 metros de altura, portanto falésias muito altas, de rocha escura, xisto e grauvac, sobretudo, portanto depois coberta com uma fina camada de areias e argilas. Portanto, esta imagem serve exatamente para ver o tipo de paisagem que era aqui na costa. Temos aqui mais uma fotografia da terceira dimensão, que é do Duarte Fernandes Pinto, que mostra a charneca, isto é, toda a planície que envolve o cabo, que está limítrofe do Cabo Sardão. Vemos o cabo, vemos o farol, vemos atrás uma aldeia, que é a aldeia do Cavaleiro, e depois vemos uma planície. Mas se calhar convém realçar que antes a aldeia do Cavaleiro, para já é uma aldeia que se desenvolveu já no século XX. Precisamente, a aldeia do Cavaleiro era na altura em que foi construído o farol. O farol foi construído em 1915, ou melhor, foi aberto, começou a iluminar a costa em 1915, em abril de 1915, e a aldeia nessa altura não existia. Existia um monte, que era o Monte do Cavaleiro. Este nome é até curioso porque ele possivelmente relaciona-se ainda com o velho problema dos corsários que nós já em tempos falámos aqui. Havia vigilantes, havia vigias, sentinelas, que eram postadas, que eram colocadas na costa, ao longo da costa, em sítios propícios, e ali havia também um vigilante, um vigia. Esse vigia tinha um cavalo que lhe permitia, sempre que via velas que podiam ser suspeitas, velas de barcos que podiam ser suspeitas, ele montava o cavalo e ia avisar. Ia avisar quem devia avisar. Avisar naturalmente moradores e avisar possivelmente a própria vila de Odmira. Esse nome, Vigia do Cavaleiro, ainda aparece em fontes documentais do século XIX, da primeira metade do século XIX, e creio que depois, a partir daí é que desapareceu a palavra vigia e passou apenas a existir cavaleiro, a palavra cavaleiro. Mas, portanto, inicialmente esta zona chamava-se Vigia do Cavaleiro, sendo que a Vigia do Cavaleiro ficava numa área muito mais vasta, que era o Sardão. O Sardão era não só esta parte do cabo, como também toda uma propriedade da charneca que ia até a própria entrada da barca. A entrada da barca, o porto da entrada da barca na Zambujeira, chamava-se até há relativamente pouco tempo também Sardão. Portanto, Sardão é um topónimo mais vasto ali naquela área. Chamar a atenção, além disto, para o facto de toda esta zona, além de muito pouco povoada no princípio do século XX, portanto na altura em que o farol foi construído, era uma zona que tinha muito arenosa, não tinha estradas, e portanto nada que se pareça com aquilo que nós agora aqui vemos. Que vemos de facto uma aldeia, vemos povoamento disperso, vemos sinal de agricultura. Enfim, em 1915 isso era tudo muito mais... A paisagem era muito diferente. Isto é claramente uma paisagem muito humanizada já. E, de facto, a inexistência de transportes fazia com que fosse muito difícil alguém, enfim, ir àquela zona, a não ser que pretendesse ir, e teria que usar, naturalmente, um animal, um cavalo. Portanto, o farol, quando ali foi construído, estava isolado, praticamente. Era praticamente isolado e não tinha... E portanto, e foi construído num sítio sem coisa nenhuma Mas antes. já agora, há pouco falámos do aumento da atividade, da navegação e do aumento da importância económica e aquilo que motivou os planos de alumiamento da costa. Mas houve também casos concretos que podem ter dado um empurrão
para a concretização desses planos. Sim, naufrágios, por exemplo, Uhum. pouco antes, em 1912, um navio italiano que navegava ao largo acabou por dar à costa, despedaçar-se contra os rochedos e Uhum. grande parte da população morreu. Da tripulação. Portanto, era um navio carregado de madeira, um navio que naturalmente fazia parte desses caminhos, dessas rotas de navegação que eram utilizados na altura, aqui ao longo da costa. Aqui podemos ver um postal da comemoração dos 100 anos do farol do Sardão. E queres dizer alguma coisa sobre isto, sobre estas comemorações? O farol do Sardão fez, portanto, 100 anos Em 2015. em 2015. E nessa altura houve umas comemorações do 100º aniversário. Foi uma comemoração que foi inserida no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Uhum. Foi uma co-organização da Câmara, salvo ver também da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, teve uma série de entidades a colaborarem. Teve atividades durante essas comemorações, tiveram atividades durante dos dia 15 ao dia 18 de Abril, e envolveram visitas guiadas. É preciso assinalar que hoje em dia também há visitas guiadas ainda, salvo erro às quartas-feiras. Uhum. Na altura... Isto é uma aguarela? É uma aguarela. Na altura fez uma exposição também importante, uma pintora, uma artista britânica chamada Jacqueline Atkinson. Espero, se Jacqueline me estiver a ouvir, que não repare no assassinato. Se não estiver, muito provavelmente poderá estar no futuro. Sendo que isto é uma emissão em direto, mas é também uma gravação que depois fica disponível. Então, a Jacqueline Atkinson, que é uma excelente artista e aguarelista, ela fez vários postais, inclusive, e publicou também já um livro com aguarelas aqui da região. Uhum. E esta é uma aguarela em que ela, de facto, contribuiu na altura em que foram feitas as comemorações. Eu próprio também lá estive. E agora aqui temos uma figura, uma pessoa, um protagonista. Pois, na passagem do século XIX para o XX, havia ainda muito que fazer aqui nesta costa. Havia a norte o farol do Cabo de Sines e a sul o farol do Cabo São Vicente. No meio havia este farolinho aqui de Mil Fontes, que só servia aqui para o movimento da barra, e, portanto, grande parte da costa continuava, como se viu, continuava às escuras. Nesta altura, está ao serviço o almirante Schultz Xavier, que era um oficial que tinha formação de engenheiro e hidrógrafo, e que elaborou um plano também. Sob esse plano, dentro desse plano, no contexto desse plano, foi de facto construído, pouco depois, o farol do Cabo Sardão. Uhum. Na altura chamava-se também farol do Cavaleiro. As pessoas aqui sempre chamaram, sobretudo, farol do Cavaleiro. Uhum. Porque aquela ponta era mais a ponta do Cavaleiro. Enfim, o Sardão era um topónimo mais abrangente, mas especificamente ali era mais o Cavaleiro. Havia ali o Monte do Cavaleiro. Depois... A 20 de junho de 1912, o jornal Rio Mira noticiava sob o título Novo Farol da Ponta do Cavaleiro. Precisamente. Tinha chegado ao Admira o contra-almirante Schultz Xavier, que vemos aqui precisamente. Na ele esteve cá a fazer enfim, o trabalho de prospecção e de escolha, inclusive, do próprio sítio. Mas estes faróis já tinham algumas especificidades técnicas avançadas. Tinham isto, ao longo do século XVIII, há toda uma evolução tecnológica nas próprias óticas, nas lentes. Uhum. Mas antes de irmos às lentes, se calhar interpretávamos esta imagem que acabei de colocar aqui.
portanto, há bocado, como já aqui salientámos que os faróis ficavam isolados das populações, o farol do Sardão ficava bem mais isolado que o farolim de Mil Fontes, Sim. mas a sua construção foi significativa, tinha uma dimensão significativa, mas aqueles materiais não existiam ali. Nem Aliás, a não pedra, existia ali nada. nem a pedra, nem aquele tipo de pedra, nem a cal para a alvenaria. E, portanto, todos esses materiais tiveram que ser transportados para cá. E sendo que também não havia estradas. Então, o que é que foi feito? Os materiais foram transportados, salvo erro, do Porto de Lisboa para o Rio Mira e de barco. Portanto, os barcos trouxeram os materiais, entraram no Rio Mira, por Vila Nova de Mil Fontes, subiram o rio até um sítio chamado Cuba. Essa Cuba é um sítio onde desagua um ribeiro que vem de Valdegomes. Esse ribeiro vai desaguar àquele sítio chamado Cuba, que é um monte também com esse nome que ali existe. E depois os barcos descarregaram ali os materiais foram colocados em cima de carretas, puxadas por vacas, por bois, e as carretas vieram pelos caminhos arenosos, lentamente até ao sítio onde foi construído o farol. Portanto, cá temos, mais uma vez, a presença do mar e do rio, quando era necessário transportar mercadorias do exterior para o interior, para cá. Claro. Portanto, e ali, como não havia pontos de desembarque naquela costa... Não. Ali era impossível, não é? A forma mais prática, podemos dizer, mais prática de chegar o mais perto possível... Era a única forma. Foi via a Rio Mira. Era a única forma. Podia haver nessa altura já havia caminhos de ferro, mas o caminho de ferro passava longe. A estação de Odmira era em Lusianes, portanto era longe. Claro. Transportar nessa distância toda até desde a estação de Lusianes até ao Sardão era de facto da por cima tinham que atravessar o rio. E como se pode ver aqui nesta fotografia, e é um farol que muito provavelmente quem nos está a ver, quem nos vai ver, as pessoas aqui da zona conhecem bem este edifício, não é? Quem é que não foi já ali ao Cabo Sardão? É um edifício de uma dimensão significativa, e, portanto, ainda... É um edifício de dimensão significativa, portanto, construído com materiais que não havia cá. Reparem que todas aquelas as cornijas, as platibandas... E convém especificar esses termos. Cornijas são aqueles frisos que estão junto à platibanda, os próprios cunhais, aquelas pilastras nos cantos, os embasamentos por baixo, as ombreiras das portas, tudo isso é em pedra. Portanto, é uma pedra que não existe aqui, que foi transportada para cá. E claro, o edifício é feito em alvenaria também, é alvenaria de pedra, todas aquelas paredes. Este farol já era equipado com uma tecnologia de lentes que começámos a falar ainda agora, há pouco, há minutos, que eram umas lentes que eram consideradas bastante mais eficientes, que tinham um nome que era, se tu souberes pronunciar em francês, o teu francês deve ser melhor que o meu. Pois eram as lentes de Fresnel. Eram lentes que... Ou Fresnel. Pois, Fresnel. Se ler assim portuguesadamente. Eu confesso que as primeiras vezes li Fresnel, mas depois lá até em conversa um com o outro, lá conseguimos arranjar um francês mais adequado para ler a palavra. O Fresnel era um físico e um óptico, e de facto ele desenvolveu umas lentes que permitiam maior otimização para a propagação, neste caso para a propagação da luz. A propagação da luz, a penetração no nevoeiro. Exatamente, tudo isso era importante na altura. E com menor quantidade de material. Pois. Portanto, essas lentes já foram aqui aplicadas. Na altura, quando foi construído o farol, era também a petróleo. Como o farol foi inaugurado na altura em que Portugal entrou na guerra,
Recordem-se que em 1915 Portanto, Portugal entrou um ano depois. Foi inaugurado o, o farol. Em 1906 Portugal entrou na guerra na Europa, porque em África já ela existia. E nessa altura praticamente o comércio marítimo parou. E o que acontece é que funcionando a petróleo, o farol, o petróleo passou a ser um produto enfim, raro, porque não podíamos importá-lo, o país não podia importá-lo. E nessa altura, enfim, houve cenas de contrabando de petróleo, e, assim, umas candongas, mas... aliás, na Segunda Guerra Mundial aconteceu o mesmo. Também houve carência desses produtos que eram importados e também nessa altura o petróleo passou a ser um produto caro e raro e caro e, portanto, onde havia sempre uma tendência que algum fosse desviado para se fazer um comércio, um pequeno mercado negro. E como é que eram... portanto, estes faróis tinham um alcance determinado, não é? Tanto o farol de Sines como o farol de Sardão tinham um alcance determinado. E qual era a estratégia no fundo, de cobertura da costa? Eles tinham um alcance determinado que ficava isolado, confinado a esse raio, ou havia uma intenção de ligar os alcances dos faróis, portanto, completando assim a cobertura da costa? Era precisamente isso. Cada farol cobria a parte da costa até ao ponto em que o farol seguinte cobria também essa parte. Havia ali uma pequena parte da costa que era coberta por os dois. Mas, portanto, cada farol, podemos dizer assim, tinha a responsabilidade de cobrir uma porção de costa. E portanto, cada farol tinha o seu alcance, uns mais, outros menos, portanto havia faróis de diversas ordens, conforme a sua categoria, em termos de alcance. A questão das ordens dos faróis. Portanto, tínhamos faróis pelo menos quando sei, de primeira até a quinta ordem, não sei se haveria até mais. Até a quinta ordem. E dependia, portanto, aqui o farolinho de Mil Fontes era de quinta ordem. Mas este farol, na altura em que foi construído, se não estou enganado, era de segunda ordem. Portanto, segunda ordem pelo menos de terceira era. Mas, o de Sines seria então de segunda ordem? Sim, mas inicialmente também possivelmente de terceira ordem. Eu agora não posso garantir esses pormenores porque a memória não me ajuda, mas portanto não eram faróis de primeira ordem, mas eram faróis importantes. Os faróis frequentemente também tinham sinais acústicos, sinais sonoros, que permitiam que em dias ou noites de nevoeiro os marinheiros pudessem ouvir também as sirenes dos faróis. Né? Portanto, era um complemento dos sinais luminosos. E cada farol tinha a sua característica em termos de sinais. O farol do Cabo Sardão tinha e tem a seguinte característica: dá 3 clarões, depois seguidos, depois para durante 15 segundos, depois mais 3 clarões de luz branca, sempre luz branca, enfim, aqui em Mil Fontes é possível ver-se, é possível ver-se este farol, em alguns sítios, em luz de lua, em noites de lua nova. Se nós formos para alguns sítios, por exemplo, na ponta do farolinho do farol de Mil Fontes, nós olhamos para sul e vemos claramente o farol do Cabo Sardão com esses três clarões seguidos e depois com uma paragem. Portanto, cada farol tem o seu tipo de sinais. Uns têm 3 clarões, outros têm 2, enfim, depende, portanto, do farol. E isso também é uma forma dos marinheiros à noite poderem saber em que zona é que estão, porque reconhecem o farol que está, cujos sinais estão a ver. No fundo tem um código associado. Sim, sim. Aqui o Marco diz que é morador ali na zona dos Coitos e diz que dali se avista sempre, claro. Sim, eu tenho memória, talvez em alturas em que a vila era mais pequena e menos iluminada, que tínhamos melhor essa percepção da presença daquele farol. Agora, nesta fotografia, há pouco vimos a fotografia do lado da torre onde está o farol. Então eu podia... que é, curiosamente, do lado... Eu podia-te para voltar, se for possível. Então vamos lá.
Ora, cá estamos. Era a fotografia onde estávamos. Quando nós chegamos ao farol, Isto é o que nós vemos. é o que vemos. E, portanto, o que vemos é o seguinte. Vemos um edifício constituído por 3 corpos simétricos, portanto, um central, um bocadinho maior, mais alto, e 2 laterais, portanto, com uma simetria muito clara, não é? E vemos adiante uma torre com o farol em cima. Isto é o que nós vemos quando lá chegamos. Portanto, a primeira coisa que nos apercebemos é que a torre do farol não está do lado do mar, mas está do lado de quem chega de terra. Ora, passa, por favor, para vermos o seguinte. O que pode parecer estranho. E é estranho, de facto. Pronto, isto é então a vista do lado do mar. Isto é a vista do lado do mar. Nós estamos a ver os mesmos 3 corpos, portanto, esta mesma simetria, e estamos a ver por trás o farol. O que acontece é que, na altura, isto deve ter dado um bocado de conversa e, enfim, alguma irritação, mas o que aconteceu foi o seguinte. O projeto do farol do Cabo Sardão tem os seus alçados devidamente orientados. Mas 2 dos alçados não estão orientados. Não dizem alçado norte, alçado sul. Esses do norte e sul até dizem, mas o alçado poente e nascente não diz. O alçado nascente diz alçado principal. Perdão, o alçado poente diz alçado principal, que era o alçado que deveria ser o alçado do mar, para o lado do mar. O alçado do outro lado diz alçado posterior. Mas O que é essa que não acontece? foi a interpretação. Isto para os engenheiros da Marinha era claro. O alçado principal é aquele que está do lado do mar. Para o empreiteiro de Sequeiro, que foi o empreiteiro que ficou com a obra, para ele o alçado principal era o que dizia para o caminho, para a estrada. Para a estrada. Porque o alçado posterior para ele era o alçado o alçado que saía para a barroca, não era? E então o que acontece é que o homem virou o projeto ao contrário, 180 graus. E, portanto, o alçado principal, que devia ter ficado para o lado do mar, ficou para o lado da terra. Portanto, pode-se dizer que foi construído ao contrário. Foi construído ao contrário. Sim. Na altura, eu ainda cheguei a ver o projeto, que tinha várias plantas, e alguém escreveu num destes alçados, no alçado principal, que é o que tem, a torre, alguém escreveu à mão, assim, a lápis, aqui é o mar. E eu imagino o engenheiro da Marinha, muito irritado, a falar com o empreiteiro que construiu, a dizer que aqui é o mar, não é do outro lado. É claro, pode dizer-se assim, até e o que é que aconteceu depois? Bom, não aconteceu nada de especial, por um motivo. É que a torre é suficientemente alta e sobrepuja, quer dizer, excede o alto do corpo principal, do corpo do meio, que é o principal. Continua a conseguir desempenhar a função. Continua a conseguir desempenhar a função. Portanto, apesar de ter sido construído ao contrário, apesar de se ter naturalmente provocado irritações e confusão na altura entre os engenheiros da Marinha e o empreiteiro que fez a construção, a verdade é que eram 2 culturas diferentes que ali se opunham. A cultura do engenheiro da Marinha, para que o mar é de facto... E o empreiteiro de Sequeiro. E o empreiteiro de Sequeiro, para quem a porta principal só pode ser do lado do caminho, do lado da estrada ou do lado da rua, não pode ser para a barroca do mar. Portanto, foi essa... E isto também teve a ver com outra coisa, é que o facto de não haver caminhos, não haver transportes fáceis, quem viesse cá, algum engenheiro da Marinha, teria que ir ao Admira, depois de lá ir a cavalo ou de carroça. A obra foi iniciada e concluída. E durante aquele período tinha que vir aqui alguém para fazer a vigilância, para fazer a fiscalização. E não deve ter vindo ninguém fazer a fiscalização. Quando cá chegaram, a obra estava acabada. E não veio ninguém porque era difícil vir. Não era facilmente
No que se entanto, vinha aqui. é de notar, é de alguma forma surpreendente que, dado o isolamento da zona, sem qualquer via de comunicação, a forma como os materiais foram transportados para ali e os meios disponíveis naquela época é de notar a qualidade da construção e a Sim, sim. robustez da Sim, sim. construção. Portanto, apesar do empreiteiro ter feito essa, Mas sabia trabalhar, mas não é? sabia trabalhar. Era um empreiteiro de sequeiro, mas sabia trabalhar. Ele utilizou os materiais de forma enfim, criteriosa. Ele, aliás, tinha o projeto consigo, não é? Ele só não o orientou foi bem, Uhum. mas tinha o projeto consigo. Nós vemos aqui, neste caso, a torre, que está, portanto, por trás do farol e que devia estar do outro lado. Vemos a torre tem umas que as pessoas que lá vão visitar costumam ir lá acima, ao farol propriamente dito, Uhum. que fica na parte superior, como se vê, aquela parte vermelha com o vidro, e há uma escada estreitinha com um corrimão em De metal facto, amarelo. é pena não termos aqui uma fotografia do interior. É verdade. Embora, pronto, como disseste, é possível ir lá e visitar e ver. Eu creio que neste momento estão a fazer visitas às quartas-feiras. Eu pessoalmente já lá fui muitas vezes, quer guiando visitas, quer E tu falavas então num corrimão que está lá dentro, que é um Está. corrimão em latão. em latão. Amarelo, sempre muito polido, sempre muito amarelinho, sempre muito brilhante. Eu recordo-me que nas primeiras visitas que lá fiz, já há uns anos largos, os faroleiros faziam-nos sempre grandes recomendações para que as pessoas que subiam essa escada, para que ninguém metesse a mão no corrimão. Era assim um pouco estranho não meter a mão no corrimão, mas era isso que nos pediam. Porquê? Porque a partir do momento em que se metia a mão no corrimão, o corrimão depois a seguir oxidava. Uhum. E tinha que ser de novo muito bem polido e tudo aquilo era um problema. E lembro-me até uma vez um conflito que houve por causa dessa questão da mão no corrimão. Quando alguém, mesmo depois das recomendações, se distraiu, se esqueceu e meteu a mão no corrimão. Ora bem, o que nós vemos aqui é de facto a fachada, o corpo central, que diz que neste momento diz para o mar. Diz para o mar e tem sobre a porta o azulejo com a identificação do farol, farol do Cabo Sardão. Esta identificação devia estar do outro lado, não é? Devia estar do lado do caminho. Está virado para o mar. Portanto, está mais uma das provas de que o farol foi construído ao contrário. Enfim, hoje em dia isso não tem rigorosamente importância nenhuma, aliás, nunca teve, mas é uma curiosidade. Mas é uma curiosidade que tem esta explicação. O isolamento da região, o isolamento total, não havia fiscalização para a grande obra que se estava aqui a realizar, porque isto era isolado, não havia estradas, não havia formas de se chegar aqui a não ser a cavalo, de carroça, enfim, mesmo assim era preciso contratar alguém, era preciso... Portanto, tudo era difícil. E por outro lado, portanto, o isolamento por um lado, e por outro lado, a existência de duas culturas que de repente ficaram frente a frente. A cultura de quem tinha feito, projetado o edifício do farol, o engenheiro da Marinha, e por outro lado, o construtor que construiu efetivamente o edifício, o empreiteiro. Existem registros da construção deste Existe. farol? Eu ainda cheguei para tentar perceber qual foi a quantidade de mão de obra usada? Existem registros. Eu, há uns anos largos, consultei alguns registros na direção de faróis. Por exemplo, o projeto estava lá. Mas quando foi das comemorações do 100º aniversário, eu ainda contactei, porque tinham-me contactado a mim para ir fazer uma palestra no Farol, num dos dias, e eu ainda quis ter acesso a esses registros para tirar umas cópias e contactei para lá e eles disseram que não encontravam esse projeto que eu procurava. Não sei se houve alguma alteração, se houve...
isto muitas vezes quando se mudam os arquivos, há papéis que não A minha se pergunta colocam. era, no fundo, para perceber se que tipo de mão de obra é que foi usada, se foi mão de obra local, se vê alguma equipa especializada Sim, veio gente para de fora. gente para além do empreiteiro, obviamente. Veio gente de fora, veio. É possível que tivessem contratado algumas pessoas aqui, das pessoas para fazerem trabalhos não qualificados, mas vieram Mas pedreiros sendo de que fora. não morava ali ninguém, não é? Pois, morava muito pouca gente ali, eram uma ou duas pessoas que moravam no monte do Cavaleiro, depois mais uma ou outra pessoa lá uns quilómetros mais adiante, portanto era muito pouca gente. Mas mesmo que tivessem contratado uma ou outra pessoa por ali, eles de facto trouxeram pedreiros, percebe? Portanto trouxeram pessoas que podiam fazer a obra. Aliás, há notícias sobre uma das pessoas que esteve a dirigir a obra, que era de fora, e andava por ali, provavelmente no domingo, quando a obra estava parada, ele andava ali para a falésia e caiu da falésia abaixo e morreu. Portanto, era um homem que estava muito habituado, provavelmente, enfim, a sítios que não tinham aquelas falésias tão altas e tão traiçoeiras, e acabou provavelmente por escorregar e ir para lá abaixo. Bem, eu não sei se queres fazer mais algum comentário. Esta emissão penso que foi um bocadinho mais curta do que as anteriores. A ideia era perceber como é que se desenvolveu aqui o dito alumiamento da costa, em que contexto é que isso se desenvolveu. No fundo, mais uma vez, identificamos aqui, penso eu, parece-me a mim, uma tendência de uma certa discrepância relativamente ao tempo em que as coisas estavam a acontecer no resto da Europa e aqui em Portugal. Era Porque, principalmente. vamos lá ver, os faróis começaram a ser construídos já portanto, na segunda metade do século XIX. Não é? Pois, pelo menos Sendo que este planos. farol em questão já foi no século XX. Pois, precisamente, os planos de alumiamento são do século XIX, da segunda metade do século XIX. Portanto, são tardios, tendo em conta o que se passava lá fora. Lá fora, não em todo o lado. Estamos a falar lá fora, na Europa mais avançada, que era o caso da Europa do Norte, de Inglaterra, da Alemanha, desses países assim. Porque, enfim, noutros lugares, naturalmente, o alumiamento estaria também atrasado como cá em Portugal. Mas depois, já agora, só dizer que este farol, naturalmente, de início era a petróleo, e durante décadas foi a petróleo, mas logo que houve possibilidades, passou a ser elétrico. Inicialmente teve um gerador e posteriormente foi ligado à rede de eletricidade. Eu vou só regressar a esta fotografia, um bocado para perceber isto que nós acabámos de falar. É a data da construção do farol de Sines, do farol de Sardão e do farolim de Mil Fontes. Não sei se tens mais algum comentário que queiras acrescentar. Pois, isto se houver alguma questão que eu possa responder, que eu possa... Não temos aqui questões. São questões não temos agora, mas é claro que há pessoas que acabam por ver isto mais tarde e que podem, aproveito para dizer, podem colocar essas questões e depois nós aproveitamos para responder no início da emissão seguinte. As questões podem ser colocadas na própria caixa de comentários do vídeo que fica disponível após aqui o encerramento do direto. Isto é um assunto, os faróis é um assunto muito específico e este tema é um tema complementar daquilo que nós já tratámos aqui, que foi a questão da navegação. Navegação, que quer dizer da pesca e sobretudo da navegação comercial dos navios que passavam aí na costa e que entravam eventualmente aqui no Rio Mira, mas claro que isto é um assunto que é muito específico. Eu queria só dizer que hoje em dia, por exemplo, o farol do Cabo Sardão é um edifício que é considerado já um monumento, um edifício que tem características de monumento. Ele é muito diferente de
todas as outras casas que foram construídas ali naquela zona. É um tipo de arquitetura oficial, estatal, com determinadas características. E, portanto, hoje em dia ele é visitável, como disse. Eu suponho que às quartas-feiras, não posso garantir, isso é uma questão de quem quiser visitar, é uma questão de contactar o Farol. Eu não sei se os faroleiros neste momento estão habilitados a contar todas estas histórias que eu aqui conto, mas contam de certeza outras com muito mais competência do que eu, sobretudo a questão relacionada com os aspectos técnicos do farol. Uma das coisas que se faz normalmente, além de se entrar, entra-se normalmente numa grande sala de entrada, onde estão expostas até algumas peças, e depois, o prato de resistência, não é? La pièce de résistance, perdão. La pièce de résistance é a subida à torre, Claro. onde o faroleiro naturalmente explica como funciona o aparelho de iluminação. Muito bem. Bom, e esta foi então mais uma emissão de história do Admira Livre Podcast. Vamos continuar com as emissões de história e vamos à mistura, colocando aqui outras emissões que já são habituais no Admira Livre Podcast, às vezes com mais frequência. A frequência, às vezes, quando é maior, significa que aqui o animador está de férias. Quando é menor, significa que o volume de trabalho é maior e, portanto, não há tanta disponibilidade para fazer o podcast. Resta-me então agradecer a todos aqueles que irão ver, os que aproveitaram e estiveram connosco em direto. E uma boa noite a todos. Vou então voltar a passar o nosso genérico. Admira Livre Podcast.